inversa. Para encontrar a derivada do arco seno. Bem, olha aqui, ó. Então, no meu contexto, o contexto que eu vou para o arco, qual é a função? Qual é? O arco seno hiperbólico. Quem é que vai ser a F? Seno hiperbólico. Quem é que vai ser a F a menos 1? Entendido? Então, dado X, ó, então vamos lá. Argumento. Dado X, ó, dado X pertencente a R, esse R aqui é o J, é o intervalo J. A seno hiperbólico vai de R, que é o I, em R, que é o J. Então, dado X pertencente a R, nós já sabemos que o seno hiperbólico, que a função f, ela é o quê? Ela é diferenciável, tá? A função seno hiperbólico de R para R, eu já sei que ela é contínua e invertível, isso eu já sei. Não vou fazer nem menção a isso. Não vou fazer menção a isso, porque eu já sei que o seno hiperbólico de R para R, ela é contínua e é invertível. Ela é mais do que contínua, ela é diferenciável. Então, essas hipóteses aqui eu já tenho, tá? Então, a função seno hiperbólico, dado X em R, o seno hiperbólico, que é a F, é diferenciável em F a menos 1 de X. Quem é F a menos 1 de X? Arco seno hiperbólico em X. E quem é a derivada do seno hiperbólico? Derivada do seno hiperbólico no arco seno hiperbólico de X. Quem é? É o cosseno hiperbólico de quem? Do arco seno hiperbólico em X. Que eu sei que é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque isso aqui é maior do que ou igual a 1. Se é maior que ou igual a 1, é diferente de zero. Então, olha o que é que eu tenho aqui, ó. A F, a minha função F, ela é diferenciável aonde? Em F a menos 1 de X. E quem é a derivada da F em F a menos 1 de X? É um número diferente de zero. Então, qual é a conclusão? Logo, pelo quê? Teorema da função inversa, TFI, que é esse teorema aqui, teorema da função inversa. A função F a menos 1, quem é F a menos 1? Arco seno hiperbólico. É diferenciável aonde? Em X. E quem é a derivada? Ó, a derivada do arco seno hiperbólico em X. Quem é? É 1 sobre a derivada da F, aonde? Em F a menos 1 de X, ou seja, é 1 sobre o quê? Cosseno hiperbólico do arco seno hiperbólico em X. Mas quem é que vai ser isso? Quem é o cosseno hiperbólico de um número? Quem é? Em termos do seno hiperbólico. Ó, volte bem aqui, ó, bem aqui nesse cantinho. Bem aqui nesse cantinho, fazer de azul. Quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado em X menos o seno hiperbólico ao quadrado em X? Quem é? Isso é o quê? É 1. Qualquer que seja o X real. Isso garante o quê?
que o cosseno hiperbólico ao quadrado em x, isso é o quê? É 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado em x, qualquer que seja o x real. Aí isso garante o quê? Que o cosseno hiperbólico em x é quem? É raiz quadrada. É mais ou menos, né? É mais ou menos raiz quadrada de quem? De 1 mais seno hiperbólico ao quadrado em x. Qualquer que seja o x real. Por que eu posso tirar esse menos aqui? Porque eu sei que o cosseno hiperbólico é positivo. Qualquer que seja o x real. Mais preciso. O cosseno hiperbólico em x é maior que ou igual a 1. Então, não tem negócio de menos. É isso. Ou seja, o cosseno hiperbólico em x é raiz quadrada de 1 mais o quadrado do seno hiperbólico em x, qualquer que seja o x real. Então, conclusão. Quem é isso aqui, ó? Isso aqui é 1 sobre o quê? Raiz quadrada de quem, hein? De 1 mais quem? Mais o seno hiperbólico ao quadrado aplicado no arco seno hiperbólico. Ou seja, o seno hiperbólico de quem? Do arco seno hiperbólico em x. Tudo isso aqui ao quadrado. Mas quem é o seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x? É o x. Então isso aqui vai ficar 1 sobre o quê? 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais é o quadrado. Olha aqui, ó. Entendido? Entendido? Ou seja, para todo x real, para todo x, o que é que está dizendo? Está dizendo que para todo x real, a função arco seno hiperbólico é diferenciável em x, e quem é a derivada do arco seno hiperbólico em x? É 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Ou seja, a função arco seno hiperbólico é uma função diferenciável. Então, qual é a conclusão daí? Qual é a conclusão? Daí, silêncio, daí a função arco seno hiperbólico, ela é o quê, hein? Ela é diferenciável e quem é a derivada do arco seno hiperbólico em x? Quem é? É 1 sobre diferenciável, porque ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, isso aqui é 1 sobre 1 mais x2, qualquer que seja o x real. Tá certo? Então, você tem essa derivada. Derivada do arco seno hiperbólico em x é 1 sobre a raiz de 1 mais x2, qualquer que seja o x real. Só também é estritamente crescente, como eu já tinha verificado, tá ali graficamente. Tá? Agora, veja bem. Daí, quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2? Quem é? O que é que eu posso afirmar? Quem é isso? É o arco seno hiperbólico. Arco seno hiperbólico de x mais uma constante. Por outro lado,
Por outro lado, não para aí não. Tem algo a se considerar aqui. Por outro lado, por outro lado, quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2? Integral em x. Qual é a técnica de integração que eu usei para resolver essa integral? X igual a quê? Quem é o A? É A igual a 1. Por outro lado, com x igual a quem? A tangente de θ, tens. O que vai ser essa integral? Essa integral vai ser a integral de 1 sobre 1 mais x, raiz de x2. Quem é a raiz quadrada de 1 mais x2 com essa mudança? Como é? Secante de θ, porque fica 1 mais tangente ao quadrado de θ, a gente já sabe. Isso aqui dá o quê? Dá secante de θ. E quem é o dx? Quem é o dx? Quem é? Hã? Secante ao quadrado de θ, dθ. Então, quem é que vai ser essa integral? Vai ser a integral da secante de θ, dθ. E quem é a integral da secante de θ, dθ? Logaritmo natural do módulo de quem? Secante de θ mais a tangente de θ, módulo mais uma constante. Só que eu quero em termos de x. Aí eu tenho que olhar para o triângulozinho, né? Que eu não sou besta, né? Tem um triângulozinho aqui. Tá certo? Aqui está o θ, né? Quem é a tangente de θ? É x. Então aqui está o x. Aqui está o quê? Está o 1. E quem é isso aqui? Raiz quadrada de 1 mais x2. Então vai ser, me diga aí, essa integral vai ser o quê? 1. Vai ser o logaritmo natural. Por que eu estou fazendo isso, hein? Mas por que você está fazendo isso? Você vai ver. Quem é a secante de θ? Porque a secante é 1 sobre o cosseno. O cosseno é 1 sobre a raiz quadrada. Então, o que é a secante? Raiz quadrada. 1 mais x2 mais a tangente de θ. Quem é x? Isso aqui é módulo, né? Mais uma constante. Só que isso aqui é positivo, qualquer que seja o x. Não é? Então, eu posso... Estão lembrados que x mais a raiz quadrada de 1 mais x2 é positivo, qualquer que seja o x. Então, isso aqui é o logaritmo natural da raiz quadrada de 1 mais x2 mais x, mais uma constante. Então, veja bem, ó, olha o que nós temos. Olha o que nós temos. Primeiro, a integral dessa função é arco seno hiperbólico em x, mais uma constante. Ou seja, o arco seno hiperbólico, quem é a derivada dessa função em x, qualquer que seja o x real? É essa função que eu estou integrando. Quem é a derivada dessa função, qualquer que seja o x real? É a mesma função. Ou seja, eu tenho duas funções, o arco seno hiperbólico e essa função aqui, as duas têm a mesma derivada na reta. O que é que eu posso afirmar sobre elas? Elas diferem por uma constante. Porque se duas funções são primitivas de uma mesma função no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Então, logo,
existe o quê? Uma constante C real, tal que o arco seno hiperbólico em x é quem? É essa função aqui, mais C, qualquer que seja o x real. Porque as duas funções têm a mesma derivada. Diga. Professor, como é que a gente vai descobrir a substituição do triângulo sem precisar decorar o triângulo? Assim, se eu por acaso uso o x igual a tangente de θ. Só tem um outro jeito. É aquela teoria todinha, todas aquelas contas que eu fiz, que eu disse que pode ser substituído pela análise dessa figura. É ou não é? O caminho mais fácil é esse aqui. O outro caminho é reestudar o que foi feito. Não, assim, olha ali, aí vai ver lá que x, aí o senhor, ele quer saber. Eu sei que é a mudança, cara. A mudança é x igual a tangente de θ. Aí se x igual a tangente de θ, tem um conjunto, tem uma implicação, né? Tem implicação que é um conjunto de identidades. Eu disse, ou você memoriza tudo, ou então reconstrói tudo a partir dessa figurinha. Qual é o mais simples? Figurinha. Então pronto. Então logo existe o número C real, tal que. Por quê? Porque as duas funções têm a mesma derivada em toda a reta. Se as duas funções têm a mesma derivada em toda a reta, elas na reta diferem por uma constante. Diga. O oposto também é válido, tipo assim, o logaritmo natural de tanã é o arco seno hipérbole mais constante? Claro, meu filho, se é mais uma constante, passa para o outro lado menos uma constante. O que é menos uma constante? Tá? Entendido? Em particular, essa desigualdade não. Essa igualdade não vale para todo x real? Se ela vale para todo x real, ela vale para x igual a 0. Faça x igual a 0 aqui. Quem é o arco seno hiperbólico de 0? 0. Isso é igual ao logaritmo natural de 1. Quanto é o logaritmo natural de 1? 0. Mais C, ou seja, 0 é igual a 0 mais C. Isto é, quem é a constante? Quem é? 0. Portanto, morreu. Quem é o arco seno hiperbólico? Eu tenho uma fórmula fechada para ele. É o logaritmo natural da raiz quadrada de quem? De 1 mais x2 mais x, qualquer que seja o x real. O que é de se esperar, sabe por quê? Porque o seno hiperbólico é dado em termos da exponencial. Então é razoável que o arco seno hiperbólico, que é a inversa do seno hiperbólico, seja dado em termos do logaritmo natural. Então você tem uma fórmulazinha fechada usando funções que você já conhece, que já estão previamente definidas, que expressam o arco seno hiperbólico. Daqui, ó, é o logaritmo natural de raiz. Esse caminho é diferente do caminho que o James Stewart faz para estabelecer essa relação e de que o Leitoldi faz, que a maioria dos livros de cálculo fazem. Porque eles vão tentar achar inverso usando uma equação do segundo grau, um negócio assim que... Bem, eu prefiro desse jeito, tá certo? Mais clean. Tá? Então tá aí o arco seno hiperbólico em x, é isso aqui. Próxima função trigonométrica inversa. Trigonométrica não. Próxima função hiperbólica inversa, qual é? A cosseno hiperbólica. Infelizmente não dá tão... Tem que criar uma função. Porque... Ó...